A promessa e a vontade de Deus para todos os que creem é que eles possam ter uma vida maravilhosa, boa e bela, sem a necessidade de enfrentar o desespero, as dificuldades, a estagnação ou o desânimo. Mas nem é preciso dizer que esse tipo de dificuldade pela qual passamos e somos tentados nos fortalece e não nos mata. Todo ser humano na vida, em algum momento de sua descoberta e sucesso, já teve alguma dificuldade para terminar ou chegar ao topo de seu objetivo. Sim, para que cada objetivo e sucesso seja genuíno, eles devem ser provados durante esse processo. Nenhuma corrida é vencida sem que um atleta passe pelo treino rudimentar. Isso significa que tal atleta deve passar pela dureza do exercício e por longas horas de superação dos seus limites. A dificuldade em se tornar um atleta não é tão simples, pois tal atleta deve aprender a suportar as dores da consistência e persistência para seguir em frente. Se estas condições não forem cumpridas, então esse atleta cairá na rede da estagnação no seu caminho para se tornar o melhor. Dificuldades são ingredientes necessários para se tornar o melhor ou terminar bem a vida. Temos diferentes categorias de pessoas. Pessoas que estão contentes com a sua situação atual e não querem continuar porque a vida se tornou difícil. Pessoas que estão insatisfeitas com o lugar onde estão e decidiram continuar perseverando, mas ainda estão sendo perseguidas pelas dificuldades. E pessoas que fizeram um balanço de sua situação e posição atual na vida e decidiram abordá-la da maneira certa, convidando Deus para guiá-las. Além disso, Deus é justo, pois ele afirmou claramente nas Escrituras que responderia a qualquer um que o chamasse no dia da angústia, dificuldade, desespero, depressão, tristeza e muito mais. Nós, cristãos, limitamos a atuação de Deus em nossas vidas porque nos comportamos de uma forma como se não precisássemos dele e pudéssemos resolver todas as nossas dificuldades de forma independente. Um homem que vive de forma independente, como se não precisasse de uma mão amiga, sofreria com a estagnação e o desânimo ao seguir em frente em sua vida. Somos feitos e configurados como humanos para enfrentar situações difíceis na vida. Cruzar esses pontos é uma tarefa da qual não podemos fugir. A questão é: como devemos enfrentar essas dificuldades que nos impedem de seguir em frente? Há muitas perguntas que Deus deseja responder. Para isso, você deve fazer as perguntas certas e ser paciente para esperar que Ele venha com a sua resposta. Existem processos e você não deve pular isso na tentativa de chegar mais rápido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem pressa, pois Ele quer que você aprenda ou conheça certas coisas para atravessar aquelas dificuldades que o restringem. Quando você consegue superar essa adversidade, você ganha mais do que apenas a vitória. Você ganha experiência e o know-how para enfrentar mais adversidades na próxima vez, o que beneficia não apenas você, mas outras pessoas que estão passando por experiências semelhantes ao seu redor. Não é suficiente apenas conhecer a Deus, mas você deve convidá-lo constantemente para se envolver em todos os seus problemas e suas decisões. As Escrituras dizem, no Salmo 70, versículo 1: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Isso nos ajuda a entender que devemos primeiro convidar a Deus, pedindo-lhe ajuda em momentos de dificuldade. Quando pedimos a ajuda de Deus, Ele se apressa em nos ajudar a resolver tais problemas. Deus resiste a pessoas orgulhosas, pois elas não pediriam ajuda mesmo que estivessem morrendo. Então Deus não quer que você seja orgulhoso demais para pedir a ajuda dele. Existem outras maneiras pelas quais Deus nos atende quando Ele nos oferece a sua ajuda. Por isso você precisa estar atento a outras maneiras de identificar isso. Um bom exemplo nas Escrituras
é a mulher hemorrágica. Fico pensando, e se a mulher estivesse conformada com o jeito que ela era? Em nome de Jesus, que Deus não permita que fiquemos conformados com nossas dificuldades, que nos impedem de seguir em frente na vida. A mulher hemorrágica não estava conformada com a sua vida, pois todas desprezavam e ela já havia sido segregada da sociedade e estigmatizada por causa de sua enfermidade. Uma lástima. Mas ela executou uma tarefa inacreditável. Ela nunca desistiu. Ela convidou Deus para agir em sua dificuldade ao escolher Jesus Cristo, mesmo na grande multidão, sendo difícil que ela pudesse tocar em suas vestes. Parece algo simples, mas ela acrescentou uma coisa a todas as suas lutas, que foi a fé. Sinta-se encorajado e fortalecido para não deixar de trazer Deus para as suas dificuldades. Tenha fé, quando você o invocar, Ele te responderá no dia da sua dificuldade, angústia, desespero, em nome de Jesus. Portanto, o ponto-chave de convidar Deus para agir em seus problemas é pedir ajuda a Ele e ter fé que Ele responderá. Consequentemente, é importante observar que para Deus ajudá-lo em seu momento difícil, Ele exige que você faça algumas coisas, como orar, estudar a sua palavra, meditar e ter comunhão com Ele. Sim, você precisa de tudo isso para enfrentar qualquer outra dificuldade que possa encontrar no decorrer de sua jornada pela vida. Não é da vontade de Deus que você continue passando dificuldades na vida. Na verdade, Ele sempre quer que você desfrute de suas bênçãos sem restrições e sofrimento. Mas você deve primeiro entender cada princípio para invocar a ajuda dele. Conforme mencionado anteriormente, falamos que a oração é o meio de convidar Deus para agir nas dificuldades que podemos enfrentar na vida. As Escrituras dizem, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 45, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Isso diz muito. Significa que Deus está sempre pronto para nos ouvir quando oramos ou suplicamos em favor de outras pessoas. Quando defendemos nossa causa diante dele, Ele está pronto para agir rapidamente em nosso momento mais difícil. A oração é um princípio constante para entender Deus. Um homem que não está pronto para orar é um homem que está pronto para desmoronar. Devemos estar sempre prontos em todos os momentos para orar sem cessar, pois por meio da oração, todas as situações de nossas vidas são resolvidas. Portanto, outro requisito para invocar a ajuda de Deus no momento de nossa dificuldade é estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que abre espaço para a nossa vitória e a declaração das promessas de Deus para nós em suas Escrituras. Um homem sem uma palavra é como uma árvore estéril que não dá frutos na época certa. Estudar a palavra de Deus confirma e desbloqueia o conhecimento e a sabedoria que você já possui. Muitas vezes, não temos consciência de que temos a solução para a dificuldade que enfrentamos. Se pudéssemos desbloquear o que já temos, estudando a palavra de Deus, teríamos a chance de resolver situações que às vezes são bem difíceis. Em última análise, as Escrituras contêm praticamente todas as respostas para as perguntas que temos feito e todas as dificuldades em que nos encontramos. O que você lê é o que o informa, o que abre caminho para você. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia explica como devemos nos mostrar aprovados a Deus pelo estudo de sua palavra. Isso significa que para você se tornar hábil e livre de dificuldades, você precisa estudar. Estudar a palavra de Deus abre um mundo de infinitas possibilidades e permite que você toque na sabedoria dos antigos e mistérios de Deus.
A palavra de Deus é o começo do impossível das nossas dificuldades se tornar possível. Também precisamos meditar em Sua palavra, pois isso é o canal de inspiração para romper o desespero, limitações, barreiras e dificuldades. A verdadeira meditação abre um mundo de possibilidades para se envolver com Deus e as palavras dele para você. Tenho ouvido a maioria das pessoas dizer que não tem tempo para meditar. Na verdade, elas apenas continuam fazendo as coisas do jeito que a vida as apresenta. Isso é um erro, pois a vida não pode ser vivida com base em seus caprichos. Ela precisa ser dirigida e determinada por você. Por isso, a meditação constante na palavra de Deus te dará vantagem sobre as situações na vida. Você poderá evitar vários anos de dificuldades se apenas meditar em tudo o que faz. A comunhão com Ele melhora o relacionamento entre você e Deus. Ela te dá benefícios e vantagens extras. Deus se torna parte de você e de tudo que lhe diz respeito. Se José na Bíblia não tivesse uma boa comunhão com Deus, ele não teria conseguido superar as dificuldades com seus irmãos e no Egito. Imagine se José não estivesse em constante comunhão com Deus. O que você acha que aconteceria com ele? Tenho certeza de que ele teria sido perseguido na prisão, ou, para ser mais preciso, ainda estaria na condição de escravo. Isso nos mostra quão importante deve ser a comunhão entre Deus e o homem, mesmo antes de encontrarmos as dificuldades. Uma comunhão com Deus nos leva a um destino completo, uma vida de vitória e um contrato para a vida toda. A razão de sua dificuldade não é desconhecida para Deus. Em vez de murmurar, reclamar e ser indiferente, apenas envolva Deus, trazendo Ele para tudo o que você faz e enfrenta neste mundo. Se você não o chamar, continuará naquele velho lugar que você odeia estar. Deixe sua voz e pedidos serem ouvidos por Deus em total rendição a Ele, acreditando e confiando nele. A constante leitura e estudo de sua palavra deve ser um anseio em seu coração. Se envolver com a palavra de Deus, estudando, meditando e vivendo em oração, põe fim a todas as dificuldades que você está enfrentando. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, versículo 31: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lembre-se, Ele disse que a palavra dele para você não passará. Oro por você, para que Deus esteja cuidando de todos os seus problemas e de tudo que te deixou desanimado, causando dor, em nome de Jesus Cristo. Continue estudando para ser aprovado por Deus, conhecendo assim a verdade do que a palavra de Deus diz sobre você.